Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí nas suas casas, pela sua televisão. Boa noite a todas as famílias que estão reunidas para cultuar ao Senhor, ainda que dessa forma atípica, como nós temos o privilégio de fazer todas as semanas. Nós sabemos que, apesar desse momento difícil, o Senhor nos dá a possibilidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente. Eu louvo ao Senhor e que a graça e a paz dele estejam com todos nós nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 1, os versículos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Eu convido você, aí na sua casa, a baixar sua cabeça comigo e orarmos ao Senhor pedindo para que Ele mude através da sua palavra as nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra foi aberta e foi lida. E mesmo numa situação de isolamento, nós sabemos que nós nunca poderemos ser isolados do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Muito obrigado porque o Senhor escolheu se revelar, o Senhor decidiu a si mesmo se revelar através da tua palavra e, ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Que essa palavra, que a tua santa e viva palavra, mude quem nós somos, tire os nossos corações de pedra, destape os nossos ouvidos e ilumine as nossas mentes, de tal forma que nós saiamos dessa pregação melhores servos teus. Nós te pedimos isso, certos de que nós não podemos isso sozinho. É por isso que nós dependemos de ti. Ó Espírito Santo de Deus, nos ilumina. Em nome de Jesus. Amém. A quarentena do coronavírus de 2019 nos tira do lugar comum. A quarentena nos mostra que nós podemos fazer pouca coisa para nos salvar. Aliás, a quarentena nos mostra que isolados para não contaminar os outros, o máximo que nós podemos fazer enquanto cidadãos é não atrapalhar o que muitos profissionais têm estudado, têm trabalhado nos hospitais, dentro dos laboratórios. A quarentena nos mostra, ao contrário do que muito é falado, que o ser humano não pode se salvar. O ser humano, na verdade, ele não deve atrapalhar. Mas ainda que a quarentena seja uma novidade para quase todos, a quarentena ela muda a nossa rotina,
ela nos aproxima daqueles que estão em casa, ela nos afasta temporariamente daqueles que estão fora, e muitos estão extremamente desconfortáveis com ela. Eu imagino que você seja um desses muitos. Muitos estão com muita ansiedade para andar livremente pelas ruas, sem os seus frascos de álcool gel. Isso porque os seres humanos são seres relacionais. Os seres humanos não foram pensados e nem criados para viver em isolamento. Contando com todas as pessoas que nos cercam e que hoje você sente falta, nós temos um número enorme de pessoas as quais diariamente trocamos palavras, conversamos, nos relacionamos. E eu não sei se você se lembra, naquela época lá atrás, quando a gente ainda não estava em quarentena, porque parece pelo desespero nas redes sociais que faz muito tempo. Mas brincadeiras à parte, lembrando os diálogos nos mais diferentes lugares eram bastante superficiais, muitas das vezes. Lembra quando você chegava no seu trabalho atrasado, ou então com uma reunião às portas, e a conversa com os seus colegas de trabalho, enquanto você entrava e passava pelas baias, era: e aí, tudo bem? Como foi o final de semana? E as respostas eram quase sempre automatizadas. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você lembra quando muitas vezes você encontrou seus familiares e às vezes os diálogos eram pautados também por essas conversas? E aí, tudo bem? Ah, tá tudo ótimo. E com você? Tudo bem. E não há mais assunto para conversar. Você lembra disso? Não eram poucas vezes que após 2 ou 3 palavras o diálogo terminava. Mas essa automatização dos nossos diálogos tendia a camuflar o que nós passávamos no nosso interior. O tudo bem que nós às vezes usamos de resposta automática para dizer que o nosso final de semana foi tudo bem, que a nossa noite passada foi tudo bem, que na nossa casa está tudo bem, que no nosso Facebook está tudo bem. Muitas vezes, nem sempre correspondem com as lutas internas que nós travamos em nossas vidas. Mas a pergunta que eu me faço é: e agora que não está mais tudo bem? E agora que todo mundo sabe que não está tudo bem? Que pegar um WhatsApp e mandar uma mensagem: oi, meu amigo, está tudo bem? É algo impensado, porque não está tudo bem. E agora que as nossas conversas se travam nessa superficialidade? Dentro dessa questão, algumas perguntas ficam para nós. Porque cristãos, maridos, esposas, filhos, jovens, adolescentes, nem sempre está tudo bem. E por mais que a gente tente camuflar, a gente sabe no nosso interior as lutas que nós passamos. Mas o que fazer com essas lutas? O que fazer enquanto cristãos, lutando com coisas que nós não conseguimos controlar? É sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Será que nós podemos fazer alguma coisa em meio à dor? Como que a gente se porta quando nós passamos por essas lutas? Será que elas têm alguma utilidade para nós enquanto cristãos? É sobre isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar durante essa noite. Porque a carta de Paulo aos Filipenses nos revela o real segredo da felicidade. A carta de Paulo aos Filipenses mostra um apóstolo abrindo o seu coração no momento em que não está tudo bem e mostrando o que realmente importa na sua vida, que Cristo é o padrão a ser seguido e é o ajudador, é o sustentador de todo crente através do seu amor grandioso. E Paulo escreve isso quando não está tudo bem.
Porque quando Paulo escreve, durante os vários relatos que a carta aos Filipenses nos mostra, Paulo relata as suas prisões. O que muitos estudiosos nos levam, nos ensinam, que revelam que talvez com muita possibilidade, Paulo escreve essa carta da prisão de Roma. Suas cadeias, a guarda pretoriana, citada somente nesse livro e no texto que a gente leu, nos dá base para pensar que foi de Roma, preso, dentro de uma cadeia, que Paulo escreve essa carta. E é nesse contexto de prisão, mas não de quarentena nos nossos confortáveis sofás, com o ar-condicionado ligado. É de uma prisão do século I, sendo vigiado por perto por guardas da mais alta patente do próprio imperador. É que Paulo, esse irmão, o apóstolo, escreve para mim e para você uma carta de proclamação da glória de Deus. É por meio das suas dores e das suas lutas que Paulo mostra como os cristãos verdadeiros podem agir em meio a lutas e tribulações e quais são as consequências para a igreja. Eu quero voltar ao texto com você. Se você chegou agora, a gente está falando a pregação de hoje em cima do texto de Filipenses, no capítulo 1, versículos de 12 a 18. A parte da carta que nós lemos, que começa no versículo 12, dizendo assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Essa parte da carta que Paulo escreve aos Filipenses é dominada por um tema central, que é levantado durante todo o momento da carta, que é o desejo ardente de Paulo de ver Cristo sendo proclamado. E quando a gente relê o versículo 12, nós podemos perceber que Paulo dá a entender, em sua linguagem, que ele quer assegurar àqueles irmãos que está tudo bem. Você imagina, no século I, as notícias chegando na cidade de Filipos, as notícias chegando de que o apóstolo havia sido preso. E agora, o que será dele? Convenhamos que não são notícias das mais otimistas para serem espalhadas. Mas o apóstolo Paulo escreve: olha, antes de tudo, eu quero dizer para você que tudo que tem acontecido comigo tem contribuído para algo maior do que eu. Mas Paulo, ele não se esquiva de dizer que não está tudo bem. O objetivo de Paulo não é contar algo que não, ou camuflar a realidade difícil que ele está vivendo aos filipenses. Não. A gente tem o relato de um apóstolo otimista, apesar de tudo o que está acontecendo com ele. Mas lembra que as notícias chegam em Filipos dizendo: olha, o apóstolo está preso. Provavelmente esse otimismo não era compartilhado por aqueles a quem Paulo escrevia. E a igreja de Filipos talvez sentia-se como em brasas de ansiedade. E nos dias de hoje, talvez eles estariam zapeando as redes sociais em busca de novas notícias, ou mudando dos canais de notícias que ficam 24 horas hoje em dia nos dando atualizações e atualizações do mal que nos cerca. A pergunta que talvez todo mundo fazia naquela cidade era: o que essa prisão vai representar de tragédia para a expansão do Evangelho? O que o fato de que o grande apóstolo de Cristo estar preso, o que isso vai resultar para nós? Isso é um obstáculo para o avanço do Evangelho no mundo.
Mas Paulo nos mostra que ainda que ele estivesse preso, a palavra de Deus continuava livre. E a sua presença em Roma, ali naquela cadeia, havia contribuído para a entrada da palavra de Deus naquela cidade, através da sua guarda tão conhecida e respeitada. O que Paulo quer dizer com, olha, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ele está dizendo que as circunstâncias elas podem ter saído do seu controle, mas nenhuma circunstância sai do controle de um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. O apóstolo está preso. As notícias não são boas, mas o que ele olha é, meus irmãos, eu escrevo para vocês para dizer que o que tem me acontecido tem contribuído para algo maior do que eu. Dentro dessa questão, a gente pode ver o primeiro ensinamento de Paulo para mim e para você. Em meio às lutas, em meio à dor, existem oportunidades para o progresso do Evangelho de Cristo. Em meio às lutas e em meio à dor, o foco do cristão continua sendo o mesmo: o Evangelho de Cristo, que é poder para a salvação de todos aqueles que creem. Meus irmãos, eu gostaria de lembrá-los que se Paulo está preso em Roma, e ele diz que o Evangelho está entrando em Roma sendo progredido nos conhecimentos através da guarda pretoriana, é escrevendo aos romanos que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de gentios e de judeus. Paulo sabe que existe algo que é mais relevante do que a sua própria vida, e era por isso que ele vivia. Paulo sabia que um cristão, em meio às lutas, continua tendo foco na expansão do Evangelho. É por isso que ele diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não pode ser presa. A guarda pretoriana está conhecendo a verdade que salva. Meus irmãos, quando Paulo escreve o progresso do Evangelho, a ideia de Paulo é uma ideia que faz muito sentido para aqueles destinatários da carta. Ele estava escrevendo a ação de engenheiros do exército que iam à frente das tropas, abrindo o caminho para o Evangelho, para as tropas entrarem. E quando Paulo utiliza-se disso, o progresso do Evangelho, ele está dizendo, há alguma coisa que antes poderia parecer ruim, está contribuindo, está abrindo caminhos para que o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, seja pregado nessa guarda pretoriana. Ah, meus irmãos, se muitos acreditavam que a prisão de Paulo era um obstáculo para a propagação da mensagem de salvação, o apóstolo mostra que isso é apenas um obstáculo sendo derrubado. O apóstolo Paulo nos mostra que as suas prisões, as suas provações, toda a sua experiência servem de propósito de capacitação para que todos esses obstáculos caiam. Se antes as cadeias poderiam sugerir pedras de tropeço para bloquear o progresso do Evangelho, eles agora servem de degraus para melhor compreensão de toda aquela guarda de que Jesus Cristo é o Senhor. Essa guarda pretoriana que Paulo nos diz, no versículo 13, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Essa guarda era composta de aproximadamente 9.000 homens. E era a guarda do imperador. E devido ao seu turno de trabalho, de 6 em 6 horas, aquela guarda era trocada. E isso poderia significar duas coisas. A primeira poderia ser, é impossível fugir.
é uma firmeza em excesso com os presos. Mas não era isso que Paulo tinha em mente. Paulo tinha em mente que essa é apenas mais uma oportunidade do evangelho ser propagado. Porque a cada dia 4 homens novos conheciam a verdade de Jesus Cristo e saíam a propagar em suas casas. Nos versículos 12 e 13, Paulo nos mostra que em meio a dores e lutas, quando o foco permanece no evangelho, é possível enxergarmos portas de propagação aonde não existem, aonde não tem, aonde nós não chegaríamos antes. O evangelho é mais importante do que o obreiro. E é por isso que o cristão, em meio à luta, em primeiro lugar, deve permanecer com o seu foco imóvel. Mas o texto continua. E eu gostaria que você viesse comigo no versículo 14, dizendo assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Eu me pergunto, o apóstolo Paulo era um homem sujeito a falhas como eu e você, um ser humano sujeito a falhas como eu e você. O que aconteceu com o apóstolo para ele ter essa convicção em reafirmar o seu foco no propósito de propagação do evangelho, mesmo em meio a dores e lutas? O que aconteceu de diferente na vida do apóstolo Paulo que o fez entender que em meio às lutas, as oportunidades de expansão do evangelho continuam? E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele responde de forma categórica, com 14 pontos, que nós podemos ter a certeza de quem é esse apóstolo. E fazendo uma viagem ao passado para observar a trajetória de Paulo, o reverendo Hernandes diz o seguinte: olha, Paulo é alguém que nós vemos sendo perseguido em Damasco, alguém que é rejeitado em Jerusalém, alguém que é esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos. Ele é preso novamente em Jerusalém, enfrenta um naufrágio indo a Roma. Ele sai desse naufrágio e é picado por uma víbora em Malta, e que chega preso em Roma novamente. Paulo olha para a sua vida, mas não olha para o seu sofrimento. Mas eles olham em como essas lutas serviriam para a propagação do reino de Deus. Mas não é só isso que Paulo ensina. O versículo 14 nos ensina um segundo ponto nesse texto. Em meio às lutas, o exemplo do servo fiel encoraja a igreja a prosseguir em sua missão de pregar o evangelho. Ao atracar em Roma, ao ser preso em Roma, ao ser vigiado pela guarda pretoriana, não era Paulo entrando naquela cidade, não era um novo prisioneiro chegando, mas era o evangelho entrando na capital do Império Romano, que leva a maioria dos crentes daquela cidade a um despertamento espiritual. Paulo fora preso, mas a palavra de Deus não pode ser presa. Eu e você estamos em quarentena, mas a palavra de Deus jamais entrará em quarentena. A igreja se mexeu em Roma com a chegada de Paulo. E a pergunta que me fica é: como a igreja do Brasil, do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, vai se mexer com a chegada da quarentena do coronavírus? Mas posteriormente, a gente percebe nesse texto que os crentes de Roma, eles acordaram de suas acomodações espirituais a partir das algemas de Paulo. É o que ele fala nesse texto. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. Ah, meus irmãos,
A guarda pretoriana ouviu falar do Evangelho. Mas os cristãos romanos, movidos pelo exemplo de Paulo, o multiplicavam o conhecimento desse Evangelho fora da guarda romana. Em meio às lutas, o exemplo do servo fiel encoraja a igreja a prosseguir em sua missão de pregar o Evangelho. Os irmãos não estavam sendo encorajados por Paulo. Você pode tirar da sua ideia de que você é o super-herói que vai motivar e levantar um monte de gente para seguir o seu exemplo. Não! O que o apóstolo Paulo diz, esses irmãos estão sendo estimulados no Senhor. E não por Paulo, mas no Senhor, a partir do exemplo do apóstolo. Somente o Senhor é capaz de trazer a real motivação para a pregação do Evangelho no nosso meio. E nos versículos 14, 15, 16 e 17, Paulo mostra que era a maioria dos irmãos que estavam motivados, estimulados a pregar o Evangelho. Muitos outros faziam isso por motivações erradas. Isso mostra que a gente nem sempre vai ter unanimidade na igreja, apesar dos bons exemplos. Isso significa que as divisões causadas por motivações erradas não podem tomar lugar do verdadeiro propósito nosso. Isso significa dizer que as divisões no nosso meio, por conta de motivações erradas, não podem nos parar. Mas isso não significa que qualquer mensagem com enfeite bíblico deve ser admitida por nós cristãos. O apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos que não tinham uma boa visão dele, pregavam o Evangelho, mas com motivações erradas. Em meio às lutas, o nosso foco precisa ser na propagação do Evangelho. Em meio às lutas, o exemplo do servo fiel deve encorajar a igreja. Mas cá para nós, eu e você, isso é fácil? Diz aí, você que essa semana foi pego de surpresa ao ter que ficar com as suas crianças dentro de casa. Você que tem mais idade, não pode sair. Na verdade, ninguém deve sair. É fácil. É fácil olhar para isso e dizer, então agora a gente achou uma oportunidade. É fácil. Claro que não. Nem sempre é fácil. Às vezes, as lutas nos tiram a força. As lutas nos tiram o brilho nos nossos olhos. As lutas tiram a nossa vontade de continuar. Às vezes a luta tira a nossa alegria a ponto da gente só reclamar, vai? Não é verdade? O que fazer quando isso acontece no nosso meio? O versículo 18 é a resposta para essas perguntas e é o terceiro e último ensinamento do nosso texto. Paulo, no versículo 18, diz o seguinte: todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto eu me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo está falando que em meio à sua prisão, ele tinha opositores dentro da igreja. Paulo está dizendo que em meio às suas cadeias, tinha gente que tinha inveja dele. Paulo está falando de lutas que superam a nossa ideia racional do que é uma luta. Mas Paulo chega e começa o versículo 18 falando uma pergunta: o que isso importa? Paulo está indiferente com relação aos ataques sofridos. Paulo, ele não olha para a falta de consideração em sua dor. Ele não olha para o esquecimento de quem se esperava lembrança. Ele não olha para os muitos nãos que ouviu quando esperava sim.
Paulo não se importava com isso, porque Paulo não lutava pela exaltação de seu nome. Ele não se importa de que esses críticos tenham a motivação errada ao pregarem o Evangelho, contanto que o Evangelho seja pregado. E eu olho para você, ainda que distante, e pode ser que em meio às lutas que nós passamos, a dor do abandono, a quantidade de virada de costas que nós recebemos, traições. Pode ser que todas essas lutas que nós já carregamos na nossa história, agora, alinhadas com essa nova luta que nós passamos agora por conta dessa quarentena, a gente não sabe como vai ser daqui a um mês, a gente não sabe como vai ser semana que vem, a gente não sabe em quanto tempo isso vai ser resolvido, a gente não sabe. E pode ser que tudo isso, aliado a todas as nossas crises anteriores, nos façam perder o chão, nos façam nos sentir sozinhos, nos deixem desamparados a ponto de desistir. Pode ser que essa semana e as próximas semanas isolados nos tirem a esperança. Pode ser. Elias, o profeta Elias, que tem sua história registrada lá no primeiro livro dos Reis, Elias na caverna sentiu isso. Ele, doído por achar que estava sozinho e cheio de medo de morrer, ele se isola. Ele se isola por medo de cair nas mãos de uma rainha muito má, de Jezabel. Ele foge e declara por 2 vezes: Senhor, Deus, eu estou sozinho e eu quero morrer. Senhor, eu estou sozinho e é melhor morrer. As dores do abandono, junto com as suas crises de falta de fé, o fizeram agir assim. E talvez as nossas também nos fazem agir assim. Mas Paulo começa com uma pergunta: o que tudo isso importa quando o Evangelho é pregado? O que tudo isso importa com a alegria que existe no coração de um cristão ao ver a verdade de salvação, o poder de Deus de salvação sendo pregado? O Evangelho estava na frente de Paulo. O Evangelho era o ar que o apóstolo respirava. As lutas, as dores até doíam. Ele, por diversas vezes, mostra nas suas cartas o quanto ele sentia por isso. Mas o último versículo desse texto nos mostra que em meio às lutas, a alegria do Senhor é mais forte que qualquer dor. Porque como o profeta Neemias fala no seu livro, a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo também nos ensina isso. E agora, meus irmãos, a gente chegando no fim dessa mensagem, eu saio da história de Paulo e eu chego na minha e na sua história. Presos não em uma prisão em Roma no 1º século, mas por orientação dos médicos e do governo, presos em quarentena na nossa casa, lutando ou protegendo milhares de pessoas que ainda não se contaminaram, e nos protegendo. Mas em meio ao caos, à incerteza e lutas nas mais diversas perspectivas, o que isso tem a ver comigo e com você? Como que nós podemos aplicar essas verdades na nossa vida? O apóstolo Paulo nos mostra que as lutas são inevitáveis de serem enfrentadas. Mas enquanto cristãos, nós não podemos nos entregar a uma vida de vitimismo ou pânico diante das lutas que nós enfrentamos. A Bíblia nos orienta por diversas vezes que nós somos estrangeiros, que nós não pertencemos a este lugar, mas que nós somos embaixadores de Cristo, os seus representantes. O nosso foco em meio à pandemia do Covid-19 precisa continuar sendo o Evangelho e a expansão do reino.
O exemplo de Paulo encorajou a igreja de Roma, como ele relata para os filipenses. A pergunta que fica para mim e para você é: de que forma a nossa vida, em meio a essa luta de hoje, pode encorajar os nossos irmãos? De que forma eu e você, nas nossas casas, a partir do Evangelho, podemos incentivar, podemos orientar, podemos encorajar aqueles que estão do lado de fora, aqueles que estão na frente dessa batalha, aqueles que não conhecem a Jesus Cristo? De que forma essa luta pode servir de encorajamento? Não será a gente se rebelando contra as orientações em uma teimosia que beira a loucura, mas será fazendo a nossa parte, mas principalmente mantendo a esperança no que é eterno. Daqui a um tempo, meus irmãos, esse vírus vai passar, em nome de Jesus. Mas existe algo que não passará. É a verdade do Evangelho que salva. A boa notícia de salvação, ela é eterna. E ela precisa ser vivida por nós nesse momento. É por isso que eu rogo para que você, pai e mãe, que agora tem mais tempo com o seu filho na sua casa, que você o ensine, ou a ensine, a ser homem e mulher de Deus. É por isso que eu rogo a você, pai e mãe, que ensinem o seu filho no dia a dia, em meio à crise, a louvar o nome do Senhor de forma em todas as circunstâncias. É por isso, maridos, mais tempo agora em casa com a sua esposa. É por isso que eu rogo para que você mostre como que você a ama e que você escolha a amar. Que você não faça isso só de palavra, mas que você a suporte nesse momento. Que você não a deixe sozinha nesse momento. É por isso, esposa, que eu rogo que você encoraje os seus maridos a permanecerem firmes, mesmo nessa incerteza financeira que nos ronda, sabendo que o nosso sustento vem do Senhor. E que o Senhor, que não muda, pode fazer até maná fresquinho cair do céu, mas Ele não deixa os seus desamparados. Mas não é só isso não. A nossa luta, o Covid-19, é um outdoor para o mundo, de que nós não podemos nos salvar. A nossa estima por sermos capazes de fazer algo para as nossas vidas se rompe muito facilmente. Está todo mundo trancado em casa, sem poder fazer nada. A nossa sociedade beira o caos por um vírus que nós nem sabemos como controlar. Mas existe algo muito mais grave no nosso mundo. O pecado é ainda mais nocivo por sua letalidade e por sua abrangência. A palavra de Deus nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos merecem a morte. E é desses momentos, é de lutas como essa, como Paulo diz, que são oportunidades para o progresso do Evangelho. É por isso que eu rogo também a você, que você viva o Evangelho na sua casa, que você se prepare biblicamente, porque se você está trancado na sua casa, ao invés de reclamar, ao invés de compartilhar mais notícias, compartilhe a esperança do Evangelho com a sua família.
Eu rogo a você que você seja um cristão mais atento à oração, ao jejum, ao estudo da palavra. Eu rogo a que você pense em formas de glorificar a Deus na sua faculdade quando você voltar. No seu trabalho, no primeiro dia de trabalho, como você pode glorificar a Deus ali? As lutas que passamos são belas oportunidades de expansão do Evangelho. Deus nos mostra, através da sua palavra, que é possível reescrever uma nova história em meio às lutas. É possível, durante as maiores crises que vivemos, seguir o exemplo do apóstolo Paulo e 3 coisas: manter o nosso foco no Evangelho de Cristo, sabendo que essas são belas oportunidades de sua expansão, ser exemplo para os que estão ao nosso redor de uma viva esperança, e ter a certeza de que a alegria do Senhor é maior do que toda a dor que nós podemos enfrentar. Eu quero terminar, e agora é de verdade, com um exemplo de um outro prisioneiro de Cristo, que, como Paulo, sabe o que é passar pelas maiores lutas e tribulações. O pastor José Dilson, pastor presbiteriano, preso alguns anos atrás no Senegal, por pregar o Evangelho, ele relata no seu livro chamado Lágrimas, Milagres, toda a sua vida que é marcado por essas 2 expressões, lágrimas nas dores e milagres através de Jesus Cristo. E na conclusão ele diz o seguinte: eu não gostaria de colocar um ponto final nesse livro sem me dirigir a você, meu querido leitor. Não foi por acaso que você fez essa leitura, porque Deus tem em tudo o que faz um propósito firme e objetivo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas uma coisa eu sei e me sinto na obrigação de anunciar: ainda que a sua vida seja marcada por lágrimas, o Deus eterno quer fazer da sua própria vida um milagre. Nada é demais para Ele, não há impossíveis para Ele. Saiba que o maior dos milagres é que Ele se faz presente e você nunca está sozinho. Ele, somente Ele, tem a solução que você precisa. Meus irmãos, eu acredito que nada acontece por acaso também. E que dessa forma não é por acaso que você ouve essa mensagem hoje. E eu gostaria de te pedir, de rogar a você, que você eleve os seus olhos para o alto, porque é lá que vem o nosso socorro. E que assim o Espírito Santo de Deus nos traga paz. Paz a ponto de fazermos a diferença em meio ao caos que nós estamos estabelecidos. E eu rogo a que você veja de tudo isso e abra oportunidades para a expansão do Evangelho ao seu redor. Eu não sei o que você vai fazer com essa mensagem. Eu não sei o que você vai fazer na sua vida durante as semanas de quarentena que nós ainda temos pela frente. Mas eu sei que quando tudo isso passar, a mensagem do Evangelho continua sendo real. O mundo não pode salvar a si mesmo. É por isso que nós acreditamos de todo o coração na palavra de Deus que nos diz que Jesus Cristo é a salvação do mundo. Eu vou te dar alguns minutos em que nós cantaremos um pedacinho da música. E eu queria orar com você nesse momento de dor. Nem sempre é fácil a gente fazer esse tipo, a gente ver essas oportunidades. Nem sempre é fácil a gente ter paz nesses momentos.
Mas a palavra de Deus nos garante que essas oportunidades de pregação do Evangelho existem, que a oportunidade de encorajamento dos nossos irmãos existem, e que a alegria no Senhor ela é real para aqueles que o servem e o temem.